Olá, irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz da parte de Jesus. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Eu espero que vocês estejam bem, os familiares de vocês também, e oro para que essa noite seja uma noite de crescimento e de conhecimento da Palavra de Deus. Quero convidar vocês a voltarem os olhos para o livro de Esther. Esse tem sido o nosso livro base há 8 semanas. Hoje no capítulo 8, eu quero ler mais um trecho dessa história fascinante. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou seu anel-selo, que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o agagita contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela se levantou diante dele e disse: Se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do agagita, Emedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel-selo do rei. Pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel-selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem, de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montando cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. E Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino, e a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Bem, capítulo 8, só para recapitular onde a gente parou no capítulo passado. Capítulo 7 foi aquele capítulo que terminou com o enforcamento de Amã na forca que ele mesmo tinha mandado construir para tirar a vida de Mardoqueu. O capítulo 7 foi o grande capítulo da reviravolta, quando Esther ofereceu finalmente ao rei o seu pedido de que o inimigo dos judeus fosse exterminado. Por acaso, o inimigo dos judeus estava no banquete, sentado à mesa, junto com ela e com o rei. Agora a gente está no capítulo 8. E o que acontece no capítulo 8? No capítulo 8 que a gente tem, logo no início, é um ato muito comum do mundo antigo, quando povos eram saqueados, quando povos eram invadidos, conquistados, quando inimigos eram derrotados, que era os despojos dos inimigos ficavam
para aqueles que os haviam derrotado. Então, no caso aqui, Amã tinha sido morto porque o rei descobriu que o que ele queria era exterminar a vida de todos que faziam parte do povo da sua rainha. Então, Amã foi morto e todos os bens de Amã, que era um homem muito rico, foram dados à rainha Ester. E mais do que isso, Mardoqueu foi levado à presença do rei, porque Ester contou que ele era parente, ele era o pai adotivo dela, né, o pai de criação. E o rei então tira o seu anel selo, que era a assinatura real, o anel que ele tinha concedido anteriormente a Amã, e ele o concede a Mardoqueu. Mardoqueu então é alçado à posição que Amã ocupou, e ele se torna então administrador de todos os bens de Amã. Esse capítulo começa de uma forma que faz a gente pensar num negócio que eu acho interessante, que é o seguinte: muitas vezes nós nos satisfazemos na vida quando nós experimentamos pessoalmente as recompensas que nos são dadas em face de um ato que nós realizamos, de uma ajuda que nós oferecemos. Então você está num cenário em que muitas pessoas podem se beneficiar. Você faz algo, você é recompensado, as outras tantas pessoas não são. Muitas vezes nós nos silenciamos, agradecemos pela recompensa que recebemos e tiramos o nosso time de campo, seguimos a nossa vida. Esse poderia ser o desdobramento dessa história para Ester e Mardoqueu. Amã foi morto, Mardoqueu foi preservado, Ester teve o seu pedido atendido porque o seu pai de criação, seu pai adotivo, o seu pai do afeto foi preservado, então a sua vida foi honrada. Os bens do Amã, que eram muitos, foram concedidos à rainha Ester e estavam agora debaixo da administração de Mardoqueu. Ou seja, o desfecho até aqui dessa cena é um desfecho que poderia dar a essa família, à rainha e ao seu pai, uma certa satisfação, de modo que eles poderiam dizer coisas do tipo: majestade, obrigado pela gentileza, pela generosidade, nos damos por satisfeito, caso encerrado. Mas, de maneira muito interessante, esse texto revela para a gente que não foi isso que aconteceu. Eu quero reafirmar aqui uma fala que eu acho muito importante, volto a dizer, em virtude dos dias que nós vivemos, de pessoas cada uma pensando em si, de muito individualismo, de muito egoísmo. Ester torna a implorar ao rei, agora chorando aos seus pés. Ela quebra mais um protocolo, ela se aproxima do rei, ela chora aos seus pés. Vide o fato de que mais uma vez o cetro do rei é estendido na sua direção, ou seja, a sua vida é poupada, um favor lhe é concedido. Ela chora e ela suplica. Por quê? Porque ela não está satisfeita em ter recebido todos os bens de Amã para si, em ter visto Mardoqueu ser preservado. Ora, provavelmente isso tudo encheu seu coração de satisfação, mas tem algo mais que ela quer, não para si. Ela quer a vida do seu povo preservada. Ester é, para a gente aqui nessa história, um exemplo de uma consciência coletiva sofisticada. O exemplo de uma mulher que pensa não apenas na sua responsabilidade individual, mas na sua capacidade de ser uma intercessora do povo. Uma mulher que se vale do lugar que ocupa, da posição que ocupa, para garantir não apenas benesses para si, mas favores para o povo. Isso é muito impactante, isso é muito bonito. Ela torna a arriscar a sua vida e diz: majestade, revogue o projeto maligno de Amã, o projeto de destruição dos judeus. Então, o rei se compadece dela e diz a ela que o seu pedido será atendido. Para reforçar o pedido, ela ainda diz o seguinte ao rei: como suportarei, ó majestade, ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? E como suportarei a destruição da minha própria família? Percebe aqui o senso de fraternidade
que Esther carrega dentro de si? Há pouco tempo, o Papa Francisco publicou uma nova encíclica que tinha como título Fratelli Tutti. Foi uma fala papal que reforçava a importância da retomada de uma consciência de fraternidade, de um compromisso pela construção do bem comum. Essa pauta é uma pauta muito importante, muito necessária. As espiritualidades cristãs do protestantismo também enfatizam isso de maneira muito similar à maneira como o cristianismo católico faz também. Na verdade, todas as grandes religiões oferecem pautas que visam a construção daquilo que nos é comum. Por quê? Por uma razão muito simples. A despeito das nossas diferenças e divergências, nós só sobreviveremos na história se nós formos capazes de pensar em agendas e pautas e construções que nos beneficiem a todos. É isso que Esther está fazendo aqui. Ela está olhando não apenas para si e suplicando não apenas por si, mas intercedendo em favor do seu povo. O que ela está dizendo é: por favor, ó majestade, publique um decreto que preserve a vida dos meus irmãos de raça, do meu povo, o povo judeu. E o rei consente com esse pedido. Então ele promulga um decreto e ele faz exatamente a mesma coisa do decreto que tinha sido promulgado quando Amã deu a sua ideia maligna para o rei. Ele promulga um decreto que dá aos judeus o direito à vida, ou seja, ele revoga aquilo que tinha sido decidido no decreto idealizado por Amã, e mais, ele dá aos judeus o direito de se protegerem contra os intentos que porventura se levantassem para extermínio daquele povo. Isso é uma coisa que talvez, olhando com as lentes dos nossos olhos, dos nossos tempos, seja difícil da gente compreender, porque parece que o rei está aqui estimulando os judeus a serem maus como os seus inimigos foram maus contra eles. Mas não é isso que está em jogo aqui. A gente precisa ler esse texto à luz do seu tempo. E como funcionava o mundo à luz do seu tempo? O mundo dos dias de Esther era um mundo no qual povos lutavam contra povos em disputa de terra, de domínio, etc. E o que o rei está garantindo ao povo judeu aqui é o direito de lutar de igual para igual caso eles se vissem numa condição de guerra, num lugar de batalha, de disputa pela sua própria sobrevivência, pelo seu próprio povo. Então, esse texto não é um texto que incentiva a violência. Esse texto é um texto que dá àquele que é oprimido o direito de lutar pela sua própria sobrevivência e de garantir a sua própria vida. É isso o que o rei faz. O rei tira o povo judeu da condição de um povo com data marcada para morrer, porque o extermínio dos judeus estava anunciado, já que Amã tinha decidido num decreto real a data do extermínio dos judeus, todo o império estava ciente disso, e o rei, então, ao invés de permitir que esse intento seja realizado, ele revoga e ainda dá aos judeus o direito de se protegerem. Ele preserva a vida e preserva a dignidade desse povo, porque é isso que a gente precisa fazer. Agora, fazendo uma transposição aqui para a nossa realidade, a gente precisa preservar a vida e a dignidade das pessoas, a nossa própria e a das pessoas, lutar para que as pessoas tenham a sua vida e a sua dignidade preservada. E o capítulo 8 termina, então, com essa mensagem do novo decreto real se espalhando por todo o império, um texto redigido em todos os idiomas que eram falados no império e enviados a todos os sátrapas, os governadores, os nobres, os oficiais e a todo o povo. Esse texto termina com Mardoqueu sendo honrado da forma como Amã desejava ter sido honrado. E esse texto termina com um relato muito curioso, que é incomum aqui nesse livro, de muitos no império que pertenciam a outros povos se convertendo, tornando-se judeus. Por quê? Porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. O texto termina assim. E é um capítulo interessante, é um capítulo rico,
é um capítulo que faz a gente tirar algumas lições preciosas para a vida. Então deixa eu partilhar algumas coisas que eu acho que são interessantes para a gente pensar na nossa própria construção de espiritualidade. Primeira coisa que eu acho interessante aqui é perceber a não satisfação de Esther, mesmo que ela pessoalmente já estivesse profundamente beneficiada com o que tinha acontecido, com a morte do Amã, com a preservação da vida do Mardoqueu, ou Mordecai, são duas traduções que há para o texto. Esther já estava pessoalmente satisfeita, eu posso aqui fazer um juízo, eu estou imaginando, pessoalmente ela estava satisfeita, o Amã não estava mais lá para atormentar o Mardoqueu estava com a sua vida poupada, ela tinha ficado com todos os bens do Amã, eles tinham sido oferecidos para ela. Então, pessoalmente, Esther tinha motivos para se dar por satisfeita, mas ela não se deu por satisfeita. Por quê? Porque a gente não para necessariamente de se empenhar por uma causa apenas porque nós já fomos beneficiados e contemplados nos nossos desejos. A gente também se empenha por uma causa porque a gente acredita que, da mesma forma que nós fomos beneficiados, nós desejamos que outros sejam beneficiados também. Isso é da vida. Quando você abraça causas que não são suas, mas que são de terceiros, você não perde o seu tempo, a sua energia. Há pessoas que dizem coisas desse tipo, que são coisas muito esquisitas de se dizer. Então, vem cá, isso aí não vai te beneficiar em nada, por que você está abraçando essa pauta? Por que você está comprando essa briga? Por que você está levantando essa bandeira? Ora, porque se essa bandeira é uma bandeira que eu julgo importante para que pessoas sejam protegidas nos seus direitos, na sua dignidade, então por que não fazer isso? Por que não me empenhar por causas que beneficiam terceiros? O capítulo 8 é um capítulo que ensina a gente que nós podemos nos empenhar por causas que beneficiam terceiros. Porque, pela mesma razão que Esther apresentou aqui ao rei, como nós poderemos descansar sabendo que uma desgraça cairá sobre terceiros e que nós podemos fazer alguma coisa para impedir que essa desgraça caia sobre terceiros. O capítulo 8 é, consequentemente, um capítulo que ensina a gente a necessidade de nós desenvolvermos um senso aguçado de fraternidade, que é um antídoto contra o individualismo do nosso tempo. O capítulo 8 é um texto que faz a gente pensar na importância de nós nos empenharmos pela construção de pautas comuns, pela causa que diz respeito ao bem comum. O capítulo 8 é um capítulo que nos faz lembrar que nós somos responsáveis uns pelos outros, que a vida ela fica mais interessante quando nós dedicamos parte daquilo que nós chamamos nosso para o serviço de um número maior de pessoas. A vida ela fica mais bonita quando a generosidade faz parte da nossa caminhada, quando nós partilhamos o que temos e partilhamos o que somos. A vida fica mais bonita quando nós reproduzimos o milagre da multiplicação de pães e peixes, quando nós somos como aquele menino que, tendo pouco, colocou o pouco à disposição de Jesus, para que pela graça de Deus o pouco, administrado pelo Cristo, abençoe muitos e muitas. É disso que o capítulo 8 está falando. É um capítulo que faz a gente pensar na importância de desenvolvermos um senso de fraternidade. É a nossa resposta cristã ao individualismo do nosso tempo. O capítulo 8 também é um capítulo que faz a gente pensar no direito à vida, no direito à proteção, no direito que nós precisamos lutar para que todos tenham, de modo que a vida de todos seja garantida, de modo que a proteção a todos seja oferecida, que ninguém fique desprotegido, que ninguém tenha a sua vida fragilizada, a sua vida empobrecida. O capítulo 8 é um capítulo que faz a gente pensar nesse empenho, que deve fazer parte dos nossos esforços. E é um capítulo também que termina com a lembrança de que quando nós vivemos uma vida de temor diante de Deus, honrando os nossos valores, honrando os nossos princípios, honrando a fé que do próprio Cristo nós recebemos, quando nós nos empenhamos para que a nossa vida seja bela, nós vemos os frutos de um evangelismo que muitas vezes se faz sem mesmo
que as nossas palavras sejam proferidas. Pessoas se convertem ao Cristo, pessoas se rendem àquele que deu sentido à nossa vida e que pode dar sentido à vida delas também. Você percebe que é uma descrição muito bonita, não é uma descrição de proselitismo no sentido caricato de proselitismo, sabe? De vem para o meu grupo, vem participar desse núcleo aqui, vem para cá, faça parte do nosso clube. Não é isso. É o testemunho do impacto de uma vida bonita. Vidas bonitas impactam. E num mundo marcado por tanta feiura e por tanta maldade, nós precisamos urgentemente, encarecidamente, do impacto que as vidas bonitas transformadas pelo Evangelho de Jesus podem oferecer àqueles que andam sem esperança. Nós estamos chegando ao fim do livro. Semana que vem, capítulo 9. Depois, com a graça de Deus, capítulo 10. E eu espero que você esteja aí para o nosso próximo encontro, que você permaneça em paz e que a cada semana, no conhecimento da nossa Bíblia, nós nos aproximemos do nosso Deus a quem servimos com alegria. Que você permaneça em paz e até a próxima semana.